Fala pessoal, voltando aqui, tá, para o nosso pré-aula, e agora a gente vai falar então de multiplicação por escalar, tá? Gente, primeiro, né, o que é escalar? Escalar, ele é um número real, né, ele é um número qualquer, né, que representa uma certa escala, 1, 2, 1,5, né, ele representa uma quantidade, tá? Normalmente não tem unidade, tá? Pode ter unidade sim, tá? Mas normalmente, no caso aqui, nós não teremos unidade, mas em aplicações ele passa a ter. Então, dado um vetor V, né, não nulo, tá? E um número real K, diferente de zero, tá? O produto de um número real K pelo vetor V é um novo vetor tal que, né? Então, quais são as relações? Quando eu multiplico então um vetor por um escalar, eu vou gerar um novo vetor. Esse novo vetor, ele vai ter então módulo de k vezes v vai ser igual ao módulo de k vezes o módulo de v, ou seja, quando eu multiplico um vetor por 2, né, o comprimento desse vetor também vai ficar multiplicado por 2. Tá? Se eu multiplico o vetor por meio, esse nosso comprimento, né, o módulo do nosso vetor, também vai ser multiplicado por meio. Tá? A direção permanece a mesma, tá? Ou seja, a direção do nosso vetor ele permanece a mesma ao ser multiplicado por um valor escalar, não altera-se a direção, e o sentido ele pode ser mudado, né? Daí depende do que, né? Depende do valor de k. Se o valor de k for um valor positivo, o sentido ele é o mesmo do vetor, ou seja, não há alteração no sentido. Agora, se o k ele é um número negativo, né? O vetor resultante desse produto vai ser um vetor com sentido oposto, tá? Ou sentido contrário do vetor V. Tá? Então vamos ver aqui alguns exemplos, né? Então eu tenho aqui o vetor V, tá? E 3 vezes o V. O que é esse 3? Esse é o valor escalar, ou seja, eu estou multiplicando o meu vetor por 3. Tá? Ao multiplicar o nosso vetor por 3, que é um valor positivo, tá? O que aconteceu com a direção do nosso vetor? Ela manteve-se a mesma. O que aconteceu com o sentido? Ele manteve-se o mesmo. A única alteração que o vetor sofreu foi o seu comprimento, ou seja, o seu módulo. O seu módulo passa a ser 3 vezes maior que o vetor inicial. Tá? Então, se você olhar, ele vai ter aqui aproximadamente 3 vezes o valor de V. Esse aproximadamente é porque essa imagem não está de forma escalonada, né? Ela não tem uma escala perfeita aqui. Tá? E aqui eu tenho o vetor U, que no caso ele está sendo multiplicado por menos 2 terços, ou seja, o escalar é menos 2 terços. Tá? Então note, o escalar é negativo. Tá? Agora, a direção manteve-se a mesma do nosso vetor. Tá? O sentido foi invertido, né? Ou ficou o sentido contrário, sentido oposto. Isso é devido então ao escalar ser negativo. E o comprimento do nosso vetor, ele passou a ser o quê? 2 terços do comprimento do vetor U. Tá? Então quer dizer que esse vetor, esse nosso novo vetor realizado a multiplicação, ele tem 2 terços do comprimento do vetor original. Tá? Então, se eu multiplico por 3, 3 vezes maior. Se eu multiplico por 2 terços, ele vai ficar com 2 terços do comprimento. Tá? Então, relações aqui da multiplicação por um escalar. Tá? Agora, propriedades da multiplicação por um escalar. Então, se eu considerar dois vetores, né? Então, vetor U e vetor V, tá? Dois vetores quaisquer, e alfa e beta são dois números reais, tá? Então, números escalares, nós temos as seguintes propriedades, tá? A vezes beta, alfa vezes beta vezes U é igual a alfa vezes beta vezes U, tá? Ou seja, a propriedade associativa. Eu posso fazer a multiplicação pelo escalar primeiro ou multiplicar o escalar pelo vetor primeiro. A ordem dos fatores aqui não vai alterar o resultado final, tá? Se eu tenho alfa mais beta vezes o vetor U,
tá? Eu posso aplicar a propriedade distributiva, ou seja, fazer alfa vezes u mais beta vezes u, que eu vou também ter o mesmo resultado, tá? Se eu tenho alfa vezes u mais v, eu também posso aplicar a distributiva, tá? Então, fazer alfa vezes u mais alfa vezes v, tá? Então, também a propriedade distributiva também é válida aqui neste caso, tá? E 1 vezes u é o próprio vetor u, né? Então, quando eu multiplico um vetor por 1, eu gero ele mesmo, ou seja, é o fator nulo, né, ou escalar nulo da multiplicação. Tá? Assim como o vetor nulo é o vetor nulo da soma, tá? O 1 é o escalar nulo da multiplicação. Tá? Então, observações. Se k for igual a zero, ou u, né, o nosso u for igual a zero, então o produto entre esses dois vetores, entre o vetor e o escalar, vai ser zero, tá? Vetorial. Tá? E se o k for menos 1, então menos 1 vezes u vai ser menos u, que é o vetor simétrico, ou seja, o vetor oposto. Tá? Então, ao multiplicar por menos 1, eu estou gerando o vetor oposto ao meu vetor. Tá? Então, mudando somente o sentido dele. Tá? Então, vou fazer aqui alguns exemplos. Né? Sendo os vetores A, B e C, como mostra a figura, determine o vetor D, que é dado por A mais 2B menos 2/3 de C. Tá? Então, como a gente vai fazer essa construção? Aqui a gente vai trabalhar geometricamente. Tá? Então, o nosso vetor A, ok. Vou fazer a representação do nosso vetor A aqui. Vetor A. Fazer a representação dele, o correto seria fazer ele do mesmo tamanho que está ali. Então o vetor A foi tomado da mesma forma. Mais 2B. O que é 2B? É 2 vezes o vetor B. Tá? Então ele vai ficar o dobro do tamanho. Tá? Então aqui eu teria o vetor B, digamos aqui. Tá? Como eu estou pegando 2B, ele passa a ser deste tamanho. Tá? Então eu dobro o tamanho dele. 2 vetor B. Lembrando que na soma, né, a gente liga o final de um vetor com o início do outro. Então, A mais 2B, tá? Menos 2/3 de C. Tá? E agora aqui eu deveria ter feito algo melhor. Tá, tudo bem, já sei onde que eu vou colocar. O que é 2/3 de C? Né? Então, 2/3 de C. Vou dividir aqui mais ou menos, ó, 2, eu tenho aproximadamente aqui 2/3, né? Eu dividi em 3 esse vetor, mais ou menos, tá, gente? Então, este vetor aqui é o vetor 2/3 de C, ó. 2/3 do vetor C, tá? Agora, o menos, ele está indicando para a gente o inverso, né? Ou o oposto. Então, se o nosso vetor estava com sentido para baixo, ele vai passar a estar com sentido para cima, tá? Então, o vetor menos, eu vou fazer ele aqui, ó, menos 2/3 de C, tá? Menos 2/3 do vetor C. Então, um vetor com sentido oposto, mesma direção e 2/3 do comprimento C, tá? Que é este vetor. Poderia ter feito ele aqui em cima? Também poderia ter feito ele aqui em cima. Eu não fiz por questão de espaço, tá? Então, qual é o vetor D que representa a operação dentre esses todos os vetores? É o início com o fim. Então, a gente vai ter este vetor aqui, que vai ser representando o vetor D, que é o vetor dado então por A mais 2B menos 2/3 de C. Tá? Se eu tivesse colocado esse vetor aqui em cima, ele seguiria para cá, tá? Mas seria o mesmo vetor, na mesma direção e com o mesmo comprimento. Tá? O ideal é sempre utilizar régua para fazer essas construções. Tá, gente? Infelizmente eu não consigo fazer isso usando o PowerPoint. Tá?
Vamos aqui para mais um exemplo. Dados vetores, então, x, y e z, conforme a figura, determine z menos 2 vezes x mais 1/3 de y. Tá? Então, o vetor z ele vai ser mantido. Então, vou copiar o vetor z aqui. Temos aqui o vetor z. Tá? O vetor x ele vai ser multiplicado por 2 e o comprimento então dele vai ser dobrado, tá? Porém tem um menos, então quer dizer que ele vai inverter o sentido, então ele vai ficar para cá, ó, o vetor v, o vetor x oposto seria esse, né? Como ele está multiplicado por 2, ele vai ficar com o dobro do tamanho, então esse daqui representa o vetor 2 vezes x, tá? Então vou reproduzir ele aqui. O nosso vetor menos 2x e 1/3 do vetor y. Lembrando, né? Então, 1/3 positivo, ele não vai mudar o sentido, não vai mudar a direção, ele só vai mudar o comprimento, o módulo do nosso vetor. Então, 1/3, então eu divido ele em 3, 1/3 é este vetorzinho aqui. É este pequeno vetor, que é o vetor, então, 1/3 do vetor y. Tá? Então, vou reproduzir esse vetor aqui, representando ele, então, por 1/3 do vetor y. Tá? E o nosso vetor soma, né, ou vetor resultante desta operação, é este vetor aqui. Tá? Lembrando, né, que eu estou fazendo a ideia da soma, menos 2x, né? Vai ser, na verdade, z mais o oposto de 2 vezes o vetor x mais 1/3 do vetor y. Né? Então, a gente tem aqui, então, a nossa representação geométrica z menos 2x mais 1/3 de y. Tá? Temos aqui o nosso vetor. Próximo exemplo, dados os vetores x, y e z, conforme a figura, determine, é o mesmo, né? Na verdade, acabou sendo o mesmo, tá? Só que aqui eu estou colocando eles representados, né, bonitinhos aqui no nosso plano quadriculado, né? Aqui até fica um pouco mais fácil. A gente tem aqui então o vetor z, que eles são 3 diagonais, né? Olha como fica bem mais fácil aqui, ó. 3 diagonais, o vetor z, tá? O nosso vetor 2x, ele é 2, então ele vai ficar 2, ele passa a ser 4, né? Ele vem para cá, nesse sentido. Então, menos 2x. Ele vai ter 1, 2, 3 e 4, ele vai até aqui. E o nosso vetor y, 1/3, aqui já tem as marcações certinho, ó, 2 diagonais, 2 diagonais e 2 diagonais. Então, o nosso vetor 1/3, ele é este daqui, tá? Então, posso representá-lo por aqui, tá? 1/3 de y. Então, o vetor resultante, ele é dado aqui, tá? Determine o vetor resultante de cada um dos casos indicados abaixo. Então ele fala que o vetor z é igual a 2 vezes o vetor x mais o vetor y, tá? Então, gente, 2 vezes o vetor z, tá? Então note que esse vetor z, ele tá fazendo pra gente aqui, ó, um retângulo praticamente 6 por 3, tá? Então se eu dobrar o comprimento dele, ele vai ficar da seguinte forma. Vamos pegar aqui, né? Vamos pegar nesse ponto aqui, que é o começo, para bater certinho. Ele tem que vir 6 unidades para baixo e 3 unidades. Então, 3, 6, 3, ele teria que vir até aqui, né? Então, esse aqui seria o nosso vetor x. Como que é o dobro dele, ele vai fazer a mesma situação novamente. Então, ele vai vir até aqui.
tá? O dobro do tamanho do nosso vetor v. Então esse é o nosso vetor 2x. Somado ao vetor y. O vetor y ele tem 6 unidades de comprimento. Tá? Então vou mudar a cor, vou pegar aqui um verde. Então 6 unidades, 3, 6. Temos aqui o nosso vetor y. Tá? Então a soma desses dois vetores vai ser dada por este vetor aqui, que é o vetor z, sendo então obtido pela soma de 2 vezes o vetor x mais o vetor y. Tá? E aqui nesse caso, o vetor d é o vetor a mais b menos 2/3 do vetor c. Tá? Então vamos pegar o nosso vetor a. O nosso vetor a está representado aqui. Ele é um vetor na oblíquo, né? Ele, se a gente olhar, ele vai 5 unidades horizontais e 2 na vertical. Tá? Então eu vou colocar esse vetor sendo representado aqui. Então, ó, 3, marcar o ponto de origem, né? 3 unidades, 2, mais 2 para cima, ele é esse vetor aqui. Né? Então temos o nosso vetor A. Nosso vetor A. Somado ao vetor B. Tá? Então vamos representar o nosso vetor B. O vetor B ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades em x, né, horizontais, e 3 na vertical. Tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades em x, 3 na vertical, então ele vai vir aqui. Então, sempre o ponto de início com o ponto de término. Está aqui o nosso vetor B. E o vetor C, ele é um vetor vertical para baixo, só que eu quero 2/3 deste vetor. Tá? Então, vamos ver quantas unidades ele tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Então, eu posso falar que 1/3 dele, né, são 2. Então, 2/3 é esse comprimento todo. Tá? Só que é menos 2/3. Então, vai mudar o sentido. Se o sentido dele era para baixo, vai passar a ser para cima. Então, 4 unidades para cima. Nós temos, então, aqui o vetor 2/3 de C. Tá? Então, o nosso vetor resultante, tá? Partida de início, ponto de término, o nosso vetor D é esse vetor aqui, que liga o ponto de início com o ponto de término. Tá? Note que não tem problema um cruzar sobre o outro. Tá? Isso aqui não tem problema algum. Certo? Gente, por hoje é só, né, o nosso pré-aula, e aguardo vocês então no nosso momento síncrono para a gente continuar conversando sobre os vetores e as operações vetores. Grande abraço, fui!